Vamos lá. Boa noite a todos. Antes de nós darmos início à nossa reunião, nós gostaríamos de pedir aos companheiros com aparelho celular o favor de desligar para que não haja nenhuma interferência durante os nossos estudos. E vamos ler então a paginazinha do livro Busca e Acharás, psicografado por Chico Xavier, pelos espíritos Emmanuel e André Luiz. E essa mensagem é de Emmanuel. Item 11. Acusações. Alguém te despreza, permanece com Deus. Ante a voz que te acusa, silencia com Deus. Não te desculpes, segue trabalhando com Deus. Quem te fere ou persegue é doente de Deus. Mais ofensas e golpes, não descreias de Deus. Esquece todo o mal. A justiça é de Deus. Em qualquer ocorrência desagradável, pense e acalme-se, porque a cólera não auxilia a ninguém. Teus problemas fazem parte das tuas construções de felicidade e destino. Não lhe agraves a complexidade, nem lhe amplies a extensão, entregando-os a outrem. Previna-se contra o risco, neutralizando no silêncio qualquer tóxico verbal que alguém lhe esteja administrando. Graças a Deus. E eis-nos aqui, Senhor Jesus, nos apresentando para essa tarefa. Que o Senhor use de nós segundo lhe aprouver. E que nesses momentos que antecedem a comemoração do teu natalício, que todos os homens possam estar em paz, se olhando como irmãos, procurando oferecer algo àquele que se aproxima dele, porque todos nós somos necessitados, todos nós somos doentes da alma e estamos internados neste grande planeta que é a Terra, para fazermos a construção dos nossos espíritos imortais, nos libertando de velhos hábitos, para adquirir os hábitos que nos são necessários para a nossa evolução. Abençoa a nossa Raquel, que nos trará o estudo do Livro da Esperança na noite de hoje. Abençoa a nossa Sônia Alice, que nos trará o teu Evangelho. E abençoa todos nós que aqui estamos, Senhor, para que possamos beber nesta fonte que emana do teu coração, do coração de nosso Pai e de toda esta espiritualidade que nos assiste, que vibra e vela por todos nós. E que seja, Senhor, em teu nome, em nome de Maria, em nome de toda a direção espiritual da Casa do Caminho, mas, acima de tudo e sempre, em nome de Deus, nosso Pai, que encerrando essa prece possamos dar início aos nossos estudos da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite. Hoje a gente vai falar do Livro da Esperança, do Espírito Emmanuel, psicografado pelo médium Chico Xavier. E aí a gente vai dar continuidade, né? Vamos falar do capítulo 2, que é Na Presença do Cristo. Então, antes da gente começar a falar sobre o capítulo em si, vamos fazer uma experiência de imaginar estar na presença do Cristo. Um cara que assim, é muito mais do que legal, muito mais do que maneiro, muito mais do que acima da curva. Estar na presença dele, escutar o que ele tem para dizer, falar com ele, sentir o amor dele e ter uma experiência como os apóstolos tiveram, né? Como os seguidores dele tiveram. Quero que a gente guarde essa lembrança, guarde essa imagem, essa sensação para até o final do nosso estudo. Então, vamos lá. O capítulo 2 começa assim.
Em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão sem que tudo o que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido, enquanto reste um único iota e um único ponto. Jesus, Mateus, capítulo 5, versículo 18. O que será que Jesus quis dizer com isso, né? O que seria esse a terra e o céu não passarão sem que tudo que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido? É a mensagem, né, de que para que a gente alcance o reino dos céus, para que a gente alcance o reino de Deus, para que a gente alcance a felicidade verdadeira, genuína que Ele nos prometeu, a gente precisa estar em cumprimento com as leis de Deus. E aí, eu penso, minha cabeça pensa muita besteira, né? Eu falo para a Fátima que eu não tenho filtro. Aí eu penso besteira e falo. E aí eu leio os textos também, penso besteira. Mas eu fico pensando assim, isso não é esperança, né? Porque a gente está muito longe de cumprir todas as leis de Deus. A gente tem visto no nosso planeta, não só ao longo da história dele, mas hoje, presente, né? Um esforço muito grande de algumas pessoas de ver a coisa estagnada, de ver a gente estagnado, de ver a gente retroagindo, regredindo, apesar da gente saber que a gente não regride, mas assim, um esforço grande desses espíritos que encarnaram, e até dos desencarnados insistentes no mal, trabalhando porque se sentem próximos desses espíritos encarnados, que também têm nessa vibração, para que a gente não alcance o nosso planeta de regeneração, para que a gente não passe pela transição planetária. A gente vê, tem um que quer invadir o país do outro lá, e tem outro que quer invadir o país do outro cá, e aí daqui a pouco vem um aqui pertinho também que quer criar um problema, importar um problema. Parece que vai brotando gente insistente no mal. E como a gente hoje vive num planeta muito globalizado, né, muito tecnológico, essas informações chegam para a gente muito rápido. E todas essas informações, e não só essas pessoas em posição de poder, né? A gente vê também na internet as pessoas muito raivosas, muito cheias de mágoa, muito cheias de coisas ruins no coração e que querem passar isso para o outro, jogando isso para cima do outro. E a gente, no trânsito, vê também as pessoas cada vez mais irritadas, no trabalho, enfim. E aí a gente foca um pouco nisso e a gente fala, nossa, vai demorar para esse momento de que todas as leis sejam cumpridas. Porque não é o outro que tem que cumprir todas as leis, é a gente. E é muito difícil. Mas, ao mesmo tempo, e assim, eu acho que deve ser muito ruim para as pessoas que não têm essas experiências, né? Não só a gente aqui na Casa do Caminho de ver o trabalho do bem sendo feito, mas em outros lugares também, né? Em outras religiões e até não religioso. Mas deve ser muito desesperançoso você pensar, ok, então assim, a gente nunca vai chegar lá, porque tem sempre alguém nesse caminho negativo. Mas a gente também tem que lembrar que a gente vê muita gente fazendo o trabalho do bem. Sábado passado tiveram sábado e domingo, né? Tiveram as festas. Eu não sei se vocês viram o vídeo que a gente postou depois nas redes sociais, mas as crianças, os adolescentes, as senhoras da obra social, todos nós que estávamos aqui, estávamos muito felizes. Era uma felicidade que a gente só encontra realmente no amor ao próximo. Era uma coisa de realização porque, óbvio, a gente está fazendo um trabalho, né? Aí, aquela coisa do concluímos aquele trabalho. E é uma alegria muito grande, porque a gente fez o trabalho, concluiu ele, concretizou, mas também porque você está vendo aquela outra pessoa muito feliz. E tem muita gente fazendo isso também.
Muita gente. Só que, infelizmente, isso não dá audiência, né? Isso não vem de jornal, não dá ponto, né, de Ibope, e a gente não vê tanto. Mas a gente tem que lembrar de focar nisso, nessas pessoas que estão fazendo bem. Tanto aqui na Casa do Caminho, como a gente faz sempre, né, de tentar olhar o próximo, como nas igrejas ou nos templos, nos lugares não religiosos. Eu tenho vários amigos que têm uma obra social, assim, ou vai alimentar moradores de rua, ou está sempre divulgando uma ação social. E é muito bom a gente ver na rede social, na televisão, esse tipo de ação, porque dá uma quebrada nessa coisa do está tudo muito ruim, as pessoas estão malucas, e só tem gente irritada, e só tem gente com más intenções no planeta. Porque, às vezes, parece que a gente é um ponto muito pequeno, mas, na verdade, somos muito mais do que a gente consegue ver. E isso tudo é influência, eu acredito nisso, né? Que isso é influência do Cristo. Por quê? Quando assim, o nosso planeta já viu inúmeras revoluções, inúmeras culturas, inúmeras religiões acontecerem, isso é óbvio. E quando Cristo veio no planeta, a gente ainda era muito mais primitivo do que a gente é hoje, e ele não veio criar uma religião. Óbvio que ele sabia que a gente ia desenvolver religião, da filosofia de vida que ele veio nos trazer, enfim. Mas ele não veio criar um movimento religioso. A forma como ele veio foi, ele veio um homem judeu, ele veio trazer iluminação para aquele pessoal de olha, não é assim. A lei é essa. Vocês têm que seguir as leis de Deus. Não é só as leis dos homens. As leis dos homens existem, são importantes, mas a gente precisa preservar as leis de Deus, e as leis de Deus são essas. Ele não veio construir o cristianismo, ele não veio construir o catolicismo, ele não veio fazer nada disso. O que ele veio fazer foi iluminar a nossa cabeça. E esse movimento de bem, né, e que também já existiam pessoas boas, né, espíritos muito maravilhosos naquela época, tiveram inúmeros profetas que vieram antes do Cristo, né, pessoas que trabalharam junto com ele, trabalharam antes dele e depois dele. Mas isso, a gente parar para pensar que há 2000 anos atrás veio um cara, é inegável a força e a potência desse espírito, porque a gente fala dele até hoje. E não fala como a gente fala de outras personalidades históricas. A gente tem inúmeras religiões baseadas nele. As pessoas seguem as suas filosofias. As pessoas seguem o que ele fala. E a pretensão dele era essa, deixar essa marca. E aí, no capítulo 2, continua com um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o item 9 do capítulo 1, não vim destruir a lei, exatamente isso. Eu vou ler o trechinho que ele menciona, e um pouquinho mais, porque eu achei interessante, e eu acho que complementa o que ele vai falar depois. O Cristo foi o iniciador da mais pura, da mais sublime moral, da moral evangélico-cristã, que há de renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos, que há de fazer brotar de todos os corações a caridade e o amor do próximo e estabelecer entre os humanos uma solidariedade comum, de uma moral, enfim, que há de transformar a terra, tornando-a morada de espíritos superiores aos que hoje a habitam. É a lei do progresso a que a natureza está submetida, que se cumpre, e o Espiritismo é a alavanca de que Deus se utiliza para fazer que a humanidade avance. São chegados os tempos em que hão de desenvolver as ideias, para que se realizem os progressos que estão nos desígnios de Deus. Têm elas de seguir a mesma rota que percorreram as ideias de liberdade,
suas precursoras. Não se acredite, porém, que esse desenvolvimento se efetue sem lutas. Não. Aquelas ideias precisam, para atingirem a maturidade, de abalos e discussões, a fim de que atraiam a atenção das massas. Uma vez isso conseguido, a beleza e a santidade da moral tocarão os espíritos, que então abraçarão uma ciência que lhes dá a chave da vida futura e descerra as portas da felicidade eterna. Moisés abriu o caminho, Jesus continuou a obra, o Espiritismo a concluirá. Um espírito israelita, Mulhouse, 1861. Esse trecho do Evangelho, ele fala exatamente sobre o que o Cristo veio trazer para a gente, que é essa esperança, essa moral, né? Uma moral de nos ensinar a respeitar e a entender o próximo. E muitas vezes está totalmente dissociado do que a maioria das religiões fala. Muitas religiões, porque são construídas por pessoas e pessoas são falhas, né? Por nós espíritos imortais, encarnados, cheios de defeitos, a gente cria dogmas que separam, que dividem, que segregam. Inúmeras sociedades. Não é só na nossa sociedade ocidental, não é só na região católica ou cristã. A gente cria separações. Muitas vezes, dentro das casas espíritas, a gente vê essas divisões. Nós que deveríamos ser o acolhimento, muitas vezes a gente cria castas. Eu falo para a Fátima que assim, o que eu mais gosto daqui é que a gente não separa a obra social do nosso trabalho espírita. Por que a gente tem que fazer isso? Eu não entendo. Eu gosto de chegar aqui no sábado e ver todo mundo misturado. Eu gosto que os adolescentes que fazem parte da nossa evangelização sejam tanto filhos de trabalhadores da casa, quanto crianças das comunidades em volta da casa. E eu acho mais maravilhoso ainda que as mães e as responsáveis, seus familiares, se tornam trabalhadores da casa. Passam a entender a casa. É assim que a gente populariza e faz conhecer o espiritismo. Um dia, a gente estava fazendo algumas coisas para as aulas, aí eu fui na loja da minha irmã, aí a funcionária, aí eu falei alguma coisa sobre qual seria o tema da aula, né? Que era de Jesus. Ela, vocês falam de Jesus? Ah, mas é claro que a gente fala de Jesus. As pessoas não fazem a menor ideia. Porque, muitas vezes, as separações que a gente cria, não, aqui é palestra, ali é trabalho mediúnico e ali é obra social. Por quê? Deus não separou a gente assim. Hoje eu nasci aqui, eu posso, na próxima encarnação, nascer em outro continente, com outro gênero, com totais condições diferentes. E essas diferenças misturadas é que fazem com que a gente observe e tenha empatia pelo outro, consiga entender a nossa imortalidade como espírito. Porque eu estava ouvindo uma palestra que falava sobre isso. Por que a gente tem tanta preocupação com coisas materiais, com coisas do hoje? Porque nós somos criados para serem pessoas que vão morrer. Nós somos criados para acreditar que isso aqui vai acabar e aí a gente encerra um ciclo. Mentira, a gente não encerra. É a mesma coisa assim, estou cheio de problema, eu vou viajar. O seu problema vai viajar com você. Aí você desencarna, o seu problema vai com você juntinho. E era isso que o Cristo queria ensinar para a gente, de união, de unidade. Porque não existe passar por esse planeta sem gerar um impacto ao seu redor, ainda que negativo ou positivo, e desencarnar e não sofrer a consequência disso.
Ninguém veio aqui para vegetar. A gente fala assim, mas tem aquelas pessoas que nascem com questões mentais, psicológicas. São espíritos imortais inteligentíssimos presos dentro de um corpo ali quietinho para que eles possam viver essa encarnação e aprender alguma coisa. E eles estão ensinando alguém. Ou eles estão no propósito de ensinar alguém. Porque a espiritualidade aproveita tudo. Aproveita todos os momentos da nossa vida. Por que a gente só vem para cá, a gente só entende espiritualidade, só corre para a casa espírita quando a gente está sofrendo? Porque é quando a gente se coloca em uma posição de humildade e que a gente vê que a gente precisa de ajuda. Porque, na maior parte do tempo, somos espíritos muito orgulhosos que a gente acha que a gente tem tudo resolvido. Eu não tenho nada resolvido. Continuo vindo para cá todo sábado. Falam assim, Raquel, a gente precisa dar palestra. Vou dar palestra. Vou fazer aula. A gente organiza almoço, né, tia? A gente organiza festa. Vamos fazer tudo o que tiver que fazer, porque eu não tenho nada resolvido. Se eu ficar 2 semanas sem vir na Casa do Caminho, eu já me desequilibro inteira. Isso não é, assim, eu não estou aqui toda... É para mostrar que eu não estou aqui todo final de semana, porque eu sou maravilhosa. Olha, a pessoa caridosa. Não, é porque eu estou totalmente desorganizada. E eu já entendi isso. Eu nem vou lá na sala do Dr. Helma, porque eu já sei o que ele vai falar para mim. Primeiro que ele vai falar assim, minha filha, trabalha. Depois ele vai falar assim, tenha calma. Porque esse é as únicas coisas que a gente sabe a gente precisa sofrer para entender algumas coisas, e isso é inegável. Isso é inegável. Porque a gente, quando fica muito felizinho, a gente esquece. A gente esquece do próximo, a gente esquece da caridade, a gente esquece de Jesus, aí cola lá no adesivo no carro de Jesus. Hoje eu estava vendo, nunca foi sorte, sempre foi Deus. Aí tinha o nome da pessoa, esqueci o nome, bem grandão assim. Aí a gente cola o adesivo, esquece e vai viver. Esquece de retornar, de devolver. Não precisa ser só em dinheiro. Quantas vezes a gente já viu aqui o impacto que a gente causa só com o falar, com o olhar. O olhar para alguém que está sofrendo. O acolher alguém que sente a vontade para aqui dentro chorar. O fato de alguém se sentir à vontade para aqui dentro chorar mostra que ela se sente à vontade para se deixar ser vulnerável. E nós não estamos programados para isso. Eu tenho bicho em casa, né? E os meus cachorros não, porque meus cachorros eles não sabem o que é medo, violência, eles não sabem nada. Quer dizer, eles são medrosos, mas sabem que em casa eles estão seguros. Mas a gente tem um passarinho, uma calopsita, que quando meus cachorros vão comer de manhã, é a hora que ela come. Que é a hora que ela baixa a cabeça, ela fica mais vulnerável. Aí ela fala assim, se eles estão comendo, né, deve estar tudo certo, vou comer junto. Nós, seres humanos, somos a mesma coisa. Eu, instintivamente, eu não gosto de chegar num lugar, num restaurante, e sentar de costas para a porta. Eu me sinto extremamente vulnerável, eu não sei quem vai chegar. Eu já olho para todas as saídas. É instintivo. É instinto de sobrevivência. A gente não está programado para ser vulnerável, porque vulnerabilidade é demonstração de fraqueza. E fraqueza, numa sociedade como a nossa, e eu estou falando assim, de construção mesmo, assim, desde os tempos das cavernas, é perigo. É um perigo você se mostrar vulnerável, porque o vulnerável ele sempre, né, é o mais fraco, ele morre mais rápido. Então, a pessoa que chega aqui dentro e ela mostra o auge da vulnerabilidade dela, é porque a nossa casa está dando certo. A pessoa que chega numa igreja e se sente à vontade de confessar, é porque alguma coisa ali fez ela se sentir à vontade. E aí cabe a nós, ao nosso comportamento, a seguir.
que a gente vai fazer com aquela informação que a gente tem? Com aquela vulnerabilidade que a gente viu? Com o problema que a gente escutou? Com a pessoa que está ali na nossa frente? Quais são os próximos passos? Porque esses próximos passos vão definir quem a gente é, quem a gente está se construindo. E as nossas próximas encarnações e até a nossa desencarnação, né? Nosso passo nesse meio termo, nesse meio tempo. E aí, voltando aqui para o livro, ele fala: a ciência dos homens vem liquidando todos os problemas alusivos ao reconfronto da humanidade. Observou a escravidão do homem pelo próprio homem e dignificou o trabalho através de leis compassivas e justas. Reconheceu o martírio social da mulher, que as civilizações mantinham em multimilenário regime de cativeiro, e conferiu-lhe acesso às universidades e profissões. Inventariou os desastres morais do analfabetismo e criou a grande imprensa. Viu que a criatura humana tombava prematuramente na morte, esmagada em atividade excessiva pela própria sustentação, e deu-lhe a força motriz. Examinou o insulamento dos cegos e administrou-lhe instrução adequada. Catalogou os delinquentes por enfermos mentais e, tanto quanto possível, transformou as prisões em penitenciárias escolas. Comoveu-se diante das moléstias contagiosas e fabricou a vacina. Emocionou-se perante os feridos e doentes desesperados e inventou a anestesia. Anotou os prejuízos da solidão e construiu máquinas poderosas que interligassem os continentes. Isso aqui é um botãozinho sensível. Analisou os desentendimentos sistemáticos que oprimia as nações e ofereceu-lhes o livro e o telégrafo, o rádio e a televisão, que as aproxima na direção de um mundo só. Entretanto, os vencidos da angústia aglomeram-se na terra de hoje, como enxameavam na terra de ontem. A tecnologia ela vem evoluindo desde antes da codificação. A codificação teve um momento propício, porque nós estávamos evoluindo intelectualmente. Tecnologia, filosofia, psicologia. E isso permitiu que o espírito de Allan Kardec pudesse estar no nosso planeta e analisar de forma séria e científica, sem ceticismo, sem cinismo, os fenômenos espíritas. E quando ele fala espiritismo, quando ele fala doutrina espírita, ele não está falando de um movimento religioso. Ele está falando de fenômenos espirituais que acontecem no nosso planeta desde que ele nasceu. Fenômenos espirituais que vão sendo entendidos de formas diferentes de acordo com a nossa evolução intelectual, moral, a nossa cultura. E, naquele momento, permitiu que o Kardec, um cientista, um professor, um homem analítico, pudesse observar os fenômenos espíritas de forma séria, porque até então era charlatanismo. E ele analisar aquilo e observar que já existia fenômenos espíritas há muitos anos, há séculos antes, e que os espíritos influenciavam na sociedade, na nossa vida, na nossa convivência, modificou, foi um divisor de águas ali, para a construção do que a gente vê hoje. A gente estuda hoje textos de 1850, que são extremamente atuais. E aí vem Emmanuel e Chico Xavier para dar essa continuidade. A gente hoje precisa analisar os textos espíritas com a nossa intelectualidade de hoje também. E observar que muita coisa que eles falavam ainda ia acontecer. A integração dos homens, a integração dos continentes, das sociedades, a forma rápida como a gente se comunica, as facilidades que existem hoje de
de produto de limpeza, sei lá, tecnologia para a gente se comunicar, o transporte. Deus nos enviou esses espíritos intelectualmente inspirados para criar essa tecnologia, mas a gente é tão insistente que a gente cria problema até nisso. Uma coisa que era para ser maravilhosa, a gente transforma em alguma coisa ruim, porque a gente ainda não está lá. A gente ainda não chegou naquele cumprimento de todas as leis de Deus. A gente não riscou todos os T's e botou todos os pingos nos is. Nosso espírito ainda é insistente no mal, e é por isso que a gente ainda vê aquela coisa que a gente estava falando no início, dessa insistência, dessa chatice, dessa gente chata, cafona, que fica criando problema com os outros. Como se a gente já não tivesse problema suficiente. E aí vem a tecnologia, mas, como ele fala aqui, os vencidos da angústia aglomeram-se na terra de hoje como enxameavam a terra de ontem. Porque são os mesmos espíritos. Eu não sei onde é que a gente estava quando Jesus veio, mas a gente muito provavelmente estava na Terra. Ou em algum outro planeta. Mas assim, a gente já estava na nossa caminhada evolutiva. E a gente está aí. Mas são os mesmos espíritos, a gente vê que são as mesmas picuinhas, os mesmos problemas. Você não sabe nem, as pessoas não sabem nem por que elas estão brigando mais. Elas não sabem porque vem de tanta encarnação que elas não fazem a menor ideia, elas só não gostam da criatura, eu olho para ele, não gosto, não estou afim. E não quer nem discutir. Mas o que a gente precisa ter em mente é que essas reencarnações, elas são muito importantes. Ele dá aqui alguns exemplos. Articulam-se em todas as formas e despontam de todas as direções. Perderam o emprego que lhes garantia estabilidade familiar e desorientam-se abatidos à procura do pão. Esse livro também não é atual, tá? Não é lançamento. Deve ter sido o quê? 1960? Por aí. E soa familiar. Desculpa. Foram despejados do teto e hipotecado a solução de constringentes necessidades e vagueiam sem rumo. Encontram-se despojados de esperança pela deserção dos afetos mais caros e abeiram-se do suicídio. Caíram em perigosos conflitos da consciência e aguardam um leve sorriso que os reconforte. Envelheceram sacrificados pelas exigências de filhos queridos que lhes renegaram a convivência nos dias da provação e amargam doloroso abandono. Adoeceram gravemente e viram-se transferidos da equipe doméstica para os azares da mendicância. Transviaram-se no pretérito e renasceram, trazendo no próprio corpo os sinais aflitivos das culpas que resgatam pedindo cooperação. Abraçaram tarefas de bondade e ternura e são mulheres supliciadas de fadiga e de pranto, conduzindo os filhinhos que alimentam a custas das próprias lágrimas. Gemem discretos e surgem na forma de crianças desprezadas, à maneira de flores que a ventania quebrou desapiedada no instante do amanhecer. Para eles, os que tombaram no sofrimento moral, a ciência dos homens não dispõe de recursos. É por isso que Jesus, ao reuni-los em multidão, no topo do monte, desfraldou a bandeira da caridade e, proclamando as bem-aventuranças eternas, nos entregou por filhos do coração. Esses espíritos, nós, a gente vem encarnando no nosso planeta e insistindo no mal, e criando desafetos, e não resolvendo os nossos problemas, e criando mais ainda, porque a gente encarna com um problema, a gente não resolve ele, e a gente ainda cria mais. Eu já falei aqui que eu estou tentando não criar mais nenhum, pelo menos. Posso sair daqui sem resolver nada, mas mais um eu não quero. Mas somos todos nós que a gente vem e volta com problemas diferentes, com questões diferentes. Mas a gente vê as mesmas situações se repetirem. Um livro que foi escrito há pelo menos 50 anos atrás ou mais, de pessoas desesperançadas,
de um abismo social muito grande, de falência moral, de tristeza, de dores e sofrimentos. Porque eles são importantes. Porque a bem-aventurança, ela não é aquela coisa maravilhosa que vai cair do céu. Infelizmente, nem nisso. Não é um milagre. A bem-aventurança é aquele bem disposto ao caminho do bem. É aquele disposto a se aventurar no propósito do bem. Porque o bem é ativo. O bem é ativo. Jesus não veio aqui, sentou e filosofou. Ele até sentou e filosofou, mas trabalhou muito, incansavelmente, sem beber água, muitas vezes por horas, sem comer por horas, sem sentar por horas, de tanto que até os próprios apóstolos cansavam e ele não. Óbvio, né? A gente está falando de Jesus, um espírito extremamente evoluído. Mas tiveram outros. Tem uma história que falam que a irmã Dulce ia encontrar o Papa João Paulo II, eu acho, João Paulo II, aqui no Brasil. E aí ela se atrasou para encontrar ele. Aí, acho que um bispo, eu não sei se era um bispo, alguém muito importante acima dela na Igreja Católica, na hierarquia católica, falou assim: mas irmã, você está atrasada, o Papa está esperando. Ela: não, sabe o que é? É que eu encontrei no meio do caminho um doente. Aí eu precisei ajudar ele. Aí ele: mas irmã, é o Papa. Aí ela: mas bispo, eu encontrei Jesus no caminho. Ela encontrou Jesus no caminho. E foi isso que ele falou para ela, para todos nós fazermos naquele topo daquele monte. E em outras inúmeras situações. Quando ele dá a parábola do bom samaritano, quando ele fala da água viva, quando ele fala de a César o que é de César. Ele fala no bem, na oposição ao mal, porque não basta você não fazer o mal. Não basta você não fazer o mal. E quando a gente vê pessoas tão dignas assim, é muito bom. Mas eu tenho sentido, às vezes, que essas pessoas elas estão sendo abafadas pela insistência no mal. Antes a gente tinha muitos exemplos, né? Chico, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, entre outras pessoas que fazem um trabalho, Betinho, que faziam trabalhos maravilhosos. E essas pessoas outras pessoas continuam fazendo esse trabalho. Mas a gente quase não escuta. Aí eu sempre tento parar para ver. Se parece um programa na televisão que tem aparecendo uma pessoa fazendo alguma coisa boa, para assistir. Dignificando uma pessoa que está fazendo uma coisa boa. Ajudando aquela pessoa que está fazendo uma coisa boa. Porque aquilo alimenta a minha alma. Porque é muito cansativo a gente viver como a gente está vivendo. A gente ligar a televisão, abrir o celular e só ver coisa negativa. E por mais que a gente estude o Espiritismo, quando a gente vê nos livros, mas na vida social a gente vê o contrário, é muito ruim. Isso é desesperança, né? Te traz uma coisa negativa. Então, eu acho que a gente tem que tentar buscar esses exemplos para a gente poder enxergar. E tentar abafar um pouco essa negatividade, essa coisa... Eu não sei, assim, umas sensações que a gente vai vendo de que está pesado e que pesa. E aí eu quero que a gente lembre daquele exercício que a gente fez antes, de pensar na presença do Cristo. Pensar na imagem, na pessoa dele na nossa frente. Sereno, calmo, amando a gente, ensinando a gente. E a gente tendo a oportunidade de trabalhar com ele, de ouvir ele falar, dele nos escutar. Porque eu imagino que a experiência que os apóstolos tiveram deve ter sido, assim, na minha imaginação, né? Uma coisa muito enlouquecedora, de você um dia estar vivendo
aí virou assim para o lado e você reconhecer aquele espírito e seguir ele, porque é um reconhecimento. E aí, no final do capítulo 2, Emmanuel traz para a gente: companheiro da terra, quando estendes uma palavra consoladora, ou um abraço fraterno, uma gota de bálsamo ou uma concha de sopa, aliviando os que choram, estás diante deles, na presença do Cristo, com quem aprendemos que o único remédio capaz de curar as angústias da vida renasce do amor, que se derrama, sublime, da ciência de Deus. Para a gente estar na presença do Cristo, a gente só precisa amar ao próximo. A gente precisa ajudar ao próximo. E não precisa ser com coisa material sempre, assim. A gente sabe que tem muita gente precisando de ajuda material, mas também tem muita gente precisando de ajuda moral, de um olhar. Pessoas que não se sentem enxergadas, pessoas que não se sentem vistas e validadas. E a gente vê isso na atuação no bem. Nós, no final de semana passado, estávamos na presença do Cristo, na alegria das pessoas, na expectativa das crianças com Papai Noel, na expectativa do presente, no coral das senhoras da obra social, na ida ao sodalício. Todos que estavam na presença do Cristo. E toda vez que a gente escuta alguém afetuosamente, com verdadeira compaixão e respeito, a gente está na presença do Cristo. A doutrina espírita, ela é o primeiro compilado escrito, né, dos fenômenos espíritas. A doutrina espírita é dos espíritos. A gente não vai modificar ela, porque não nos cabe. Ela é mais que milenar. Agora, o movimento espírita é nosso. E o movimento espírita precisa cada vez mais ser popularizado e humanizado. O Jesus cristalizado, santificado, ele é muito poético, mas ele é inatingível. E o Jesus que a gente tem que ter em mente, estar na presença dele, é o Jesus nosso irmão, totalmente acessível e totalmente atingível, porque ele é o nosso modelo de evolução moral. A gente precisa começar a sair dos nossos cursos, das nossas palestras e das nossas atividades na casa espírita, colocando em prática a atuação do Cristo na nossa vida. Porque esse é o efeito modificador e transformador de qualquer religião. A gente colocar em prática os ensinamentos. E eu acho que a gente aqui, graças a Deus, está num caminho muito bom, que a gente tem que continuar. Né? A gente já deu uma melhorada, você já contou que a gente já deu uma boa evoluída aí nas coisas que a gente fez na casa e continuar evoluindo. E essa é a minha última palestra do ano. Eu quero agradecer por vocês terem me ouvido esse ano, me aturado, e falar que eu me sinto muito orgulhosa da nossa casa e que eu espero que ano que vem a gente esteja aqui juntos de novo, fazendo esse trabalho tão bonito e colocando em prática os ensinamentos dos Espíritos e de Jesus. Obrigada. Vamos então ao Evangelho. Hoje nós vamos falar do capítulo 5, os itens 1 a 10.
Não vou ler tudo, é muita coisa. Mas eu vou ler os inícios dos itens. O capítulo 5 é Bem-aventurados os aflitos. Então, o item 1 diz assim: Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor à justiça, porque é deles o reino dos céus. Essa passagem está em Mateus. O item 2: Bem-aventurados vós que sois pobres, porque o reino dos céus é para vós. Bem-aventurados vós que tendes fome agora, porque sereis saciados. Felizes sois vós que agora chorais, porque rireis. Mas ai de vós, ricos, porque tendes a vossa consolação no mundo. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que rides agora, porque gemereis e chorareis. Essa passagem está em Lucas. Aí os capítulos seguintes: a justiça das aflições, depois as causas atuais das aflições, é o capítulo 4, que começa assim: as vicissitudes da vida são de duas espécies, ou, se o preferirem, têm duas fontes bem diferentes que é necessário distinguir, porquanto umas têm sua causa na vida presente e outras fora dessa vida. A seguir, as causas anteriores das aflições, e o item 10, que começa assim: os espíritos só podem aspirar à felicidade perfeita quando são puros. Qualquer falha que tenham cometido lhes impede a entrada nos mundos felizes. São como os passageiros de um navio atingidos pela peste, aos quais é proibido desembarcar em uma cidade até que se tenham descontaminado. É nas suas diversas existências corporais que os espíritos se libertam, pouco a pouco, das suas imperfeições. As provações da vida, quando bem suportadas, fazem progredir, como expiações, elas apagam as faltas e purificam. São o remédio que limpa a ferida e cura o doente. Graças a Deus. Vamos passar, então, ao momento do passe. Os médiuns devem se aproximar da assistência. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso divino médico, queridos amigos espirituais, rogamos as vossas bênçãos de amor, de paz, de equilíbrio e de cura para todos nós que aqui estamos. Que os bondosos amigos espirituais encontrem em nós as disposições para o bem. Que seja em teu nome, em nome dos bons espíritos e, acima de tudo, em nome de Deus, que possamos iniciar o passe. Graças a Deus. Então, bem-aventurados os aflitos,
justiça das aflições, causas atuais das aflições, causas anteriores das aflições. Se já choramos e passamos por aflições, é porque temos a capacidade de nos sensibilizarmos e, assim, de aproveitar as oportunidades de aprendizado representadas nos obstáculos que precisamos transpor. Mas é certo que ainda é difícil para nós aceitarmos e compreendermos a necessidade do sofrimento. Se não tivermos bem clara e fortalecida a nossa fé em Deus, vamos sempre perguntar: por que estou sofrendo e outros não estão? Principalmente quando vemos que esses são irmãos que, ao nosso ver, erram mais do que nós. Essas incongruências nos parecem negar a justiça de Deus. Mas se Deus é infinitamente justo, as asperezas da vida têm que ser explicáveis, causa justa. Podemos encontrar as causas dos sofrimentos em questões da encarnação passada ou encarnações anteriores, lá longe. Mas, muitas vezes, não precisamos ir tão longe. Orgulho, vaidade, egoísmo podem muito bem explicar muitas das nossas questões. Até mesmo nossos males físicos, muitos podem ter causa na nossa imprudência e falta de cuidado com a nossa saúde. A análise de nossas atitudes a cada dia vão nos ajudar a poder reconhecer o que poderíamos ter feito diferente. Muitas vezes somos mesmo, agora, nessa encarnação, os promotores dos nossos infortúnios. As leis humanas não penalizam as faltas que fazemos a nós mesmos, mas a justiça de Deus não pode deixar passar, porque estamos debaixo dessa lei que comanda toda a harmonia do universo. O consolo é que temos sempre novas oportunidades. A paciência de Deus é infinita. Graças a Deus. Vamos agora nos preparar para ouvirmos a mensagem bendita e benfazeja do plano espiritual. Graças a Deus. E ele veio, luz do mundo, luz da vida, nos ensinar o caminho que nos leva ao Pai, nos ensinando a sermos irmãos, a sermos solidários, a enxergarmos a dor do outro, procurar aliviar a dor do outro. Porque se a Terra é um planeta de expiações e provas, todos sofrem. Mas alguns sofrem resignadamente. Quantas vezes a ruína chega para aquele lar, chega para aquela família, mas ela não desanima. Ela tem a crença no Pai e ela sabe que as coisas vão mudar, que as coisas vão melhorar. E Jesus ensinou isso o tempo todo. Nos ensinou a amar a Deus de todo o nosso coração, amar o nosso próximo como a nós mesmos,
fazermos aos outros aquilo que desejamos para nós, tomarmos essa iniciativa de nos movimentarmos e fazer o bem ao outro. E nos ensinou até a amar aos nossos inimigos. E ninguém está livre deles. Porque se temos um passado obscuro, hoje nós estamos com a bênção do esquecimento para que nós possamos recapitular a nossa vida e escrever a nossa história de uma forma diferente. E lembremos que quando o moço que se achava justo, que cumpria os mandamentos da lei de Deus, se aproximou de Jesus e o chamou de bom, ele o olha e diz que bom só o Pai o é. Mas todos trazem em si essa centelha divina, esse amor em seus corações, para minimizar a dor, para compreender que todos estão na terra para se amarem. Muitas vezes queremos a paz, desejamos a paz, mas em casa andamos desesperados, angustiados, mas nem por isso Deus deixa de nos olhar, deixa de nos acalentar. Ele sempre traz algum bálsamo para o nosso coração. Nós é que devemos estar vigilantes para perceber o que a vida está nos mostrando. E assim, meus irmãos, que a luz do Cristo brilhe nesse Natal, para que todos os corações possam estender as mãos para os fracos, para os deserdados, para os desempregados, para aqueles que, por uma situação qualquer, estão na rua, para as crianças abandonadas, para aquele que passa por nós e não é enxergado. Esses são os nossos irmãos, e é neles que Jesus nos demonstra a sua presença. Vamos valorizar a vida, vamos aproveitar a vida e vamos nos olhar como irmãos que somos, porque este é o desejo do Pai, é esse o desejo de Jesus. Então façamos a vontade dele. E que Deus, na sua infinita misericórdia e amor, derrame sobre todos vós a sua paz, o seu amor e, acima de tudo, a união. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Jesus, Mestre querido, que nesse tempo do seu Natal nós possamos estar mais atentos ao teu carinho, a esse acolhimento de Deus, sobre o qual nós acabamos de ouvir falar. Que nós possamos estar atentos às oportunidades que nos aparecem sempre, a cada dia, para ajudar, para ouvir, para compreender, para ter bom senso, para procurar superar a impaciência, a tristeza, para poder incentivar a harmonia nos locais onde nós estamos. Que nós possamos estar gratos por essa casa, Jesus. Sê conosco, sê com os trabalhos todos que são realizados aqui, todos juntos,
como disse a nossa irmã, que possamos voltar para os nossos lares tranquilos e plenos do teu amor, amado Mestre Jesus. E que seja em seu nome, em nome do Dr. Herman, da direção espiritual da Casa do Caminho, e acima de tudo e sempre em nome de Deus, nosso Pai, que nós possamos encerrar essa prece e dar por encerrada a reunião de quinta-feira da Casa do Caminho. Graças a Deus.